Minha madrasta literalmente tentou me assassinar no próprio casamento. 20 anos depois, a vingança foi um prato que se serviu gelado. Que madrasta conseguiu acabar com o próprio casamento em apenas 15 minutos? Minha madrasta estava entrando na igreja quando percebi que tinha feito uma besteira enorme. O biscoito que eu estava comendo tinha amendoim. Me desculpa, mas eu preciso da minha EpiPen. Consegui dizer, já sentindo a garganta arranhar. Aqueles biscoitos realmente tinham amendoim. Minha nova madrasta, Verônica, olhou para mim e ficou vermelha de raiva. Ah, pronto. Vai inventar moda de alergia igual vê no TikTok bem no meu casamento? Não é invenção. Eu preciso. Minha língua já começava a inchar. Me dá seu celular. Ela veio até mim de cara fechada, com as extensões de cabelo balançando. Eu não tô mentindo, tentei explicar. Mas ela já tinha pegado o meu celular da mesa. Marco chamou o irmão. Pega o celular de todas as crianças. Não quero ver isso viralizando como noiva estraga pegadinha de adolescente. Senti um calor forte no peito. Eu sabia que tinha só uns 8 minutos antes de parar de respirar. Esse número não saía da minha cabeça desde o hospital. Pai, fui cambaleando até ele. Minha EpiPen tá no carro. Ele nem olhou pra mim. Addison, já falamos sobre isso. Chega de drama. Eu tô passando mal de verdade. Os convidados começaram a cochichar entre si. A família da Verônica me encarava como se eu fosse um estorvo. O lado do meu pai nem apareceu na cerimônia. Todo mundo recusou o convite depois de conhecer a Verônica. E agora eu entendia por quê. O irmão dela, Marco, passava de mesa em mesa com uma cesta. Celular na cesta, crianças. Ordem da noiva. Meu primo Keith, de 13 anos, tentou esconder o dele embaixo da mesa. Mas Marco foi rápido e segurou o braço dele. Boa tentativa, garoto. Foi aí que minha irmã, Eli, saiu correndo na minha direção. Mas a irmã da Verônica a segurou. Deixa sua irmã terminar o espetáculo. Ela não tá fazendo espetáculo, Eli gritou. Olha pra cara dela. Meus lábios já estavam inchando. E a sensação na minha pele era como se tivesse um monte de formiga de fogo andando por baixo. Tentei passar pela irmã da Verônica. Mas ela me empurrou de volta, sem dó nenhuma. Por favor, pedi. Quase sem ar. Minha EpiPen. Seu pai já me contou dessas suas cenas? Verônica respondeu alto. Você fingiu estar doente quando ele namorava a Patrícia. Fingiu desmaiar quando ele me pediu em casamento. Começou a escorrer sangue do meu nariz. Meu corpo já estava em pânico. Faltavam 5 minutos. Eli se soltou e correu para minha bolsa, que estava na mesa dos presentes. Mas a mãe da Verônica ficou na frente dela. Senta aí, mocinha. Ela vai morrer. Eli chorava. Foi nessa hora que a irmãzinha do Keith começou a gritar desesperada. Socorro! Socorro! Tem alguém morrendo! E não parava. Outras crianças entraram no coro gritando também. Socorro! Socorro! Faz essas pestes calarem a boca. Verônica berrava. Elas só querem envergonhar a família, disse a mãe da Verônica por cima do barulho. Igual a mãe dela fazia. Minha mãe que morreu de anafilaxia quando eu tinha 8 anos. A ironia era de doer mais que a garganta fechando. A filha da Verônica, Bethan, levantou e avisou. Mãe, ela tá ficando roxa de verdade. Você também não, Bethan. Verônica retrucou. Não vou deixar ela estragar tudo como sempre faz. Mas mãe, Bethan Marie, se quiser me desafiar, vai ficar de castigo o verão inteiro. 3 minutos. Tum, tum, tum. O coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. É isso, pensei. Era assim que a mamãe se sentiu. Com a visão turva vi ela brigando com 3 adultos tentando pegar minha bolsa. Keith começou a esbarrar nos arranjos de flores. E um caos se instalou. Ai, segurem essas crianças. Verônica berrava. Aproveitei que ninguém me olhava e fui me arrastando até a cozinha, procurando o botão de emergência. Sentia meus pulmões amassando, como sacos de papel. Olha pra ela. Verônica ria alto. Vai dizer que essa cena não é pra chamar atenção? Alguém grava, quero todo mundo vendo que ela mente. Mas aí ela viu pra onde eu estava indo e correu atrás de mim, o salto batendo forte no chão. Mais um passo. Ela sussurrou. E eu conto pra imigração do Carlos. Hoje à noite, uma ligação, e seu tio desaparece. Fiquei paralisada. O tio Carlos tinha nos criado depois que mamãe morreu, mas ele não tinha documentos. 2 minutos. Minha visão começou a escurecer pelos lados. Ela puxou meu cabelo pra trás, jogando minha cabeça, e o sangue do meu nariz caiu no sapato branco dela. Sabe o que sua mãe disse quando tava morrendo? Verônica sussurrou. Nada, porque era fraca, patética, igualzinha a você. Deixou 2 crianças pros outros cuidarem. 1 minuto. Craque. Dei uma cabeçada nela com toda a força. O grito dela foi ensurdecedor. Meu nariz. Você quebrou meu nariz. Com susto ela me largou. Me joguei na caixa vermelha perto da porta da cozinha. E quebrei o vidro com o cotovelo. Bip, bip, bip. O alarme de incêndio disparou. Os sprinklers molharam todo mundo. Sua pestinha. Verônica gritou sangrando. Mas agora não tinha mais volta. Alarme de incêndio chama bombeiro e ambulância automaticamente. Ninguém podia impedir.
A última coisa que eu vi foi a Bethan gritando: "Mãe, ela não tá respirando. Você matou ela." Acordei 3 dias depois na UTI. Me entubaram e precisaram abrir minha garganta para eu conseguir respirar. Fiquei com uma cicatriz para sempre. Os paramédicos falaram que se eu tivesse demorado mais 30 segundos, não teria sobrevivido. Depois do "você tá bem, eu te amo", Eli começou a chorar. Edson sussurrou. Descobriram sobre o tio Carlos. A Verônica contou tudo quando fui presa. Foi aí que entendi que ela precisava sair da nossa vida de qualquer jeito. Quando Eli me contou sobre o tio Carlos, senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Não bastava ter quase morrido por causa daquela mulher, agora ela tinha destruído a única família que nos restava. O tio Carlos era tudo o que tínhamos depois que mamãe morreu. Ele nos ensinou a andar de bicicleta, nos levava para a escola, fazia panquecas no domingo. E agora, por causa da vingança mesquinha da Verônica, ele tinha sido deportado. Os dias no hospital passavam devagar. Meu pai apareceu uma vez só, ficou 10 minutos olhando pro chão e saiu sem dizer quase nada. Não pediu desculpa, não perguntou como eu estava, nada. A enfermeira me contou depois que ele tinha vindo mais cedo, mas quando soube que eu estava acordada, foi embora. Covarde? Sempre foi covarde quando se tratava de escolher entre a família e as mulheres que apareciam na vida dele. Eli dormia na cadeira ao lado da minha cama todas as noites. Ela tinha só 15 anos, mas de repente virou a adulta da família. Cuidava de mim, brigava com os médicos quando eles demoravam para trazer remédio, e ainda por cima estava tentando descobrir alguma forma de trazer o tio Carlos de volta. Eu me sentia um lixo vendo minha irmã mais nova carregando tanto peso. Foi ela que me contou o que aconteceu depois que eu desmaiei. Verônica foi pro hospital também, mas para cuidar do nariz quebrado. E lá, enquanto esperava ser atendida, ela ligou para a imigração e entregou o tio Carlos. Deu o endereço dele, contou que ele trabalhava sem documentos na oficina do seu Joaquim, tudo. Uma semana depois, ele foi preso na madrugada e deportado no mesmo dia. O casamento, óbvio, foi cancelado. Mas não porque meu pai finalmente enxergou quem Verônica realmente era. Não. Ele cancelou porque ela estava com o rosto todo inchado e não queria aparecer nas fotos assim. Mesmo depois de tudo que aconteceu, de eu ter quase morrido, ele ainda estava preocupado com a aparência dela. Quando ele me contou isso, eu ri. Ri mesmo com a garganta ainda doendo. Porque se eu não risse, ia surtar de vez. Verônica foi presa, sim, mas só ficou detida por algumas horas. Negligência, disseram. Como se negligência fosse palavra suficiente para descrever o que ela fez comigo. Ela literalmente tentou me matar e só foi considerado negligência. O advogado dela alegou que era só uma madrasta estressada no dia do próprio casamento, que ela não sabia que minha alergia era real mentira. Ela sabia sim. Meu pai tinha contado para ela sobre a mamãe, sobre como a gente descobriu minha alergia depois que ela morreu. O pior é que algumas pessoas acreditaram nela. A família da Verônica espalhou pela cidade que eu tinha armado tudo, que quebrei o nariz dela de propósito para estragar o casamento. Começaram a me chamar de a enteada psicopata nas redes sociais. Postavam fotos minhas do hospital com legendas dizendo que eu era uma mentirosa manipuladora. Teve gente que acreditou mesmo. Quando saí do hospital, nossa casa estava vazia. Meu pai tinha se mudado para a casa da Verônica e levado só as coisas dele. Deixou eu e a Eli sozinhas numa casa sem comida com as contas atrasadas. A geladeira estava vazia, a luz ia ser cortada na semana seguinte. Ele nem deixou um bilhete explicando. Só sumiu, como sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Foi a vizinha, Dona Margarida, que percebeu nossa situação. Ela apareceu na nossa porta no 3º dia com uma panela de feijão e um monte de perguntas. Quando contamos o que tinha acontecido, ela chorou junto com a gente. Disse que sempre soube que meu pai não prestava, mas que nunca imaginou que ele fosse capaz de abandonar as próprias filhas assim. Eli conseguiu um emprego meio período numa padaria pra gente não morrer de fome. Eu ainda não podia trabalhar por causa da traqueostomia. A cicatriz no pescoço doía toda vez que eu engolia, e minha voz ficou rouca pra sempre. Cada vez que eu olhava no espelho, via aquela marca e lembrava do quanto chegou perto. 30 segundos. Era a diferença entre estar viva e estar enterrada no mesmo cemitério que a mamãe. Um mês depois da alta, Verônica apareceu na nossa porta. O nariz ainda estava inchado e ela usava óculos escuros para disfarçar os olhos roxos. Disse que queria resolver as coisas civilizadamente. Que o que aconteceu foi um mal-entendido e que ela estava disposta a esquecer o que eu fiz com ela se a gente não falasse mais sobre o casamento. Eli não deixou ela entrar. Ficou na porta mesmo, bloqueando a entrada, e disse para Verônica ir embora antes que chamasse a polícia. Mas Verônica insistiu, disse que tinha uma proposta. Se a gente parasse de espalhar mentiras sobre ela, ela convenceria meu pai a nos dar dinheiro para se sustentar. Senão, ela ia fazer nossa vida virar um inferno. Foi aí que eu entendi que ela não tinha aprendido nada. Mesmo depois de quase me matar, de ser presa, de ter o casamento cancelado, ela ainda achava que era a vítima da história. Ainda achava que tinha direito de nos chantagear e ameaçar.
Levantei da cama, ainda fraca, e fui até a porta. Você destruiu nossa família, falei pra ela, a voz saindo rouca e estranha. Deportou nosso tio, quase me matou, fez meu pai nos abandonar. E ainda tem coragem de vir aqui fazer ameaça? Ela sorriu. Um sorriso frio, cruel. Sua família já era destruída bem antes de eu aparecer. Seu pai me contou sobre sua mãe patética que morreu e deixou vocês. Contou como vocês são um peso na vida dele. Eu só dei um empurrãozinho final. Eli segurou meu braço quando viu que eu ia pra cima dela. Não vale a pena, sussurrou. Ela quer que você faça isso. Quer ter motivo pra chamar a polícia. Verônica riu. Esperta a Eli. Sabe que vocês não têm pra onde correr. Seu pai assinou os papéis da casa pra mim. Em 6 meses, este lugar vai ser meu. E aí vocês vão ver o que é ficar na rua de verdade. Bateu a porta da nossa cara e foi embora, pisando duro no salto alto. O barulho ecoou na rua vazia, e eu senti um frio na barriga. Ela não estava blefando. Conhecia meu pai bem demais para saber que ele era capaz de assinar qualquer coisa se ela pedisse direito. Naquela noite, eu e Eli ficamos acordadas fazendo planos. Precisávamos sair dali, começar do zero em outro lugar. Longe do meu pai, longe da Verônica, longe de toda essa cidade que tinha nos dado as costas. Mas éramos 2 menores de idade sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Foi quando lembramos da tia Rosa, irmã da mamãe, que morava em outro estado. A gente não falava com ela há anos, desde o funeral da mamãe, mas talvez ela ajudasse. Eli conseguiu o número dela com a dona Margarida e ligou no dia seguinte. A tia Rosa chorou no telefone quando soube de tudo. Disse que sempre soube que meu pai não prestava, que tinha tentado ficar com a gente quando mamãe morreu, mas que o tio Carlos insistiu em nos criar. Agora, com ele deportado, ela queria que a gente fosse para casa dela. Vocês são as filhas da minha irmã, disse. Lugar de vocês é com família de verdade. Mas sair de lá não ia ser fácil. Meu pai ainda tinha a guarda legal da gente. E mesmo sendo um pai de merda, a justiça não ia deixar a gente ir embora assim. Precisávamos de um plano. Tentar novamente. Foi a dona Margarida que sugeriu procurar o conselho tutelar. Ela conhecia uma assistente social lá, a Carla, que já tinha lidado com casos parecidos. Essa mulher não deixa passar uma, disse a vizinha. Se ela souber de tudo o que aconteceu, vai dar um jeito. A Carla veio na nossa casa numa quinta-feira de manhã. Era uma mulher baixinha, de uns 50 anos, mas com os olhos que pareciam enxergar tudo. Ela ouviu nossa história inteira sem interromper, anotando tudo num caderninho pequeno. Quando terminamos, ela suspirou fundo. Meninas, o que vocês passaram não deveria acontecer com ninguém. Vou ser direta, seu pai cometeu abandono de incapaz. E essa Verônica? Bem, ela vai ter que responder por tentativa de homicídio. Meu coração disparou. Tentativa de homicídio? Claro. Ela sabia da sua alergia, e impediu que você tivesse acesso ao medicamento, e ainda por cima ameaçou sua família para te impedir de pedir ajuda. Isso não é negligência, é tentativa de assassinato mesmo. A Carla explicou que ia entrar com um processo contra meu pai por abandono e contra Verônica por tentativa de homicídio. Também ia pedir a transferência da nossa guarda para tia Rosa. Mas isso levaria tempo, e a gente precisava de proteção enquanto isso. Por enquanto, vou conseguir uma medida protetiva contra a Verônica. Ela não pode mais chegar perto de vocês. E vou falar com o juiz sobre a situação da casa. Se seu pai realmente passou ela pro nome dela, isso foi feito de má fé para prejudicar vocês. Nos dias seguintes, nossa casa virou um vai-e-vem de gente oficial. Assistente social, oficial de justiça, advogado. Cada um queria saber de uma parte da história. Tive que contar pelo menos 10 vezes sobre o dia do casamento, sobre como quase morri, sobre as ameaças. Cada vez que falava, parecia que estava revivendo tudo. Uma semana depois, Verônica foi presa de novo. Dessa vez não foi só algumas horas. A Carla tinha juntado todas as provas, os vídeos que as crianças conseguiram gravar escondido no casamento. O depoimento da Bethan, que finalmente teve coragem de contar a verdade, os laudos médicos mostrando como eu cheguei perto da morte. Não tinha como negar. Meu pai apareceu em casa no dia seguinte, pela primeira vez em 2 meses. Estava acabado, com a barba por fazer e roupas amarrotadas. Disse que queria conversar, que as coisas tinham saído do controle. Saído do controle? Eli riu sem humor. Sua esposa quase matou sua filha e você chama isso de saiu do controle. Ele tentou se justificar. Disse que não sabia que Verônica era assim, que ela tinha manipulado ele, que se arrependia de tudo. Mentiras. Ele sabia exatamente quem ela era. Lembrei de todas as vezes que ele fingiu não ouvir quando ela falava mal da gente, de como ele sempre ficava do lado dela quando a gente reclamava. Onde você estava quando eu estava morrendo? Perguntei, a voz ainda rouca por causa da traqueostomia. Onde você estava quando sua filha não conseguia respirar? Ele não respondeu. Só ficou olhando pro chão, igual sempre fazia quando não queria enfrentar a realidade. Vim buscar minhas coisas, ele disse finalmente. E vim falar sobre a casa. Meu estômago afundou. Que tem a casa?
Eu precisei dar como garantia para pagar o advogado da Verônica. Se ela for condenada, a gente perde tudo. Eli levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Você hipotecou nossa casa para pagar advogado para a mulher que quase matou sua filha? Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Eli gritava agora. Você escolheu ela de novo. Mesmo depois de tudo, você ainda tá do lado dela. Eu não conseguia falar. Sentia como se tivessem me dado um soco no estômago. Primeiro ele nos abandona, depois hipoteca nossa casa para defender a mulher que tentou me matar. Como uma pessoa consegue ser tão vazia por dentro? Sai daqui, falei baixinho. Addison, eu sei que vocês estão magoadas, mas... Sai daqui! Gritei com toda a força que consegui, mesmo com a voz rouca. Sai e não volta mais. Você não é mais nosso pai. Ele pegou uma mala com algumas roupas e foi embora. Não pediu desculpa, não tentou se explicar melhor, nada. Só foi embora igual um cachorro com o rabo entre as pernas. A tia Rosa chegou na semana seguinte. Era igualzinha à mamãe, só que mais velha. Tinha os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso torto. Quando ela me abraçou, senti o cheiro do perfume que a mamãe usava e chorei que nem criança. Minha nossa, como vocês cresceram, ela disse, chorando junto. Luana ficaria tão orgulhosa das mulheres que vocês se tornaram. A tia Rosa trouxe notícias boas e ruins. A boa era que ela já tinha conseguido autorização pra gente morar com ela. A Carla tinha agilizado tudo, e o juiz tinha concordado que era o melhor pra gente. A ruim era sobre o tio Carlos. Consegui falar com ele, ela disse. Ele está bem, conseguiu trabalho numa fábrica lá. Mas, ele não pode voltar. Foi deportado com proibição de entrar no país por 10 anos. 10 anos. Quando ele pudesse voltar, eu teria 28 anos. Eli, 25. A gente seria adulta, teria nossas próprias vidas. Talvez nem morasse mais aqui. Era como se a Verônica tivesse roubado o nosso tio para sempre. O julgamento dela começou 3 meses depois. Eu e Eli tivemos que depor, contar tudo de novo na frente de um monte de gente. A advogada dela tentou me fazer parecer uma adolescente rebelde que inventou tudo para chamar atenção. Perguntou sobre outras vezes que eu tinha fingido estar doente sobre meus problemas de comportamento. Mas as provas não mentiam. Os vídeos mostravam tudo, ela impedindo que eu pegasse a EpiPen, mandando confiscar os celulares, rindo enquanto eu passava mal. Tinha também a gravação de uma criança que ela nem sabia que estava rolando, onde dava para ouvir ela falando sobre minha mãe. Sabe o que sua mãe disse quando estava morrendo? Nada, porque era fraca, patética, igualzinha a você. Quando essa parte tocou no tribunal, até o juiz fez cara de nojo. Eli segurou minha mão enquanto eu ouvia aquelas palavras de novo. Era difícil acreditar que alguém conseguia ser tão cruel com uma criança que estava morrendo. A Bethan também depôs contra a própria mãe. A menina tinha apenas 16 anos, mas teve coragem de contar tudo, como a Verônica sempre falava mal de mim e da Eli em casa, como ela planejou dar uma lição. Em mim no casamento, como ela riu quando viu que eu estava realmente passando mal. Minha mãe disse que ia me ensinar como lidar com enteadas problemáticas, Bethan falou pro juiz, chorando. Ela disse que se deixasse passar batido, eu e meus irmãos íamos fazer igual quando fossemos mais velhos. O julgamento durou 2 semanas. Toda noite eu sonhava com aquele dia, com a sensação de não conseguir respirar, com o gosto de sangue na boca. Acordava suando frio e tinha que lembrar que estava segura, que estava longe dela. No último dia, Verônica finalmente falou. Não pediu desculpa, não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, disse que fez o que qualquer madrasta faria numa situação impossível. Que eu era uma criança manipuladora que tinha destruído sua felicidade. Que se ela soubesse que minha alergia era real, teria agido diferente. Mentira. Ela sabia que era real. Tinha ouvido meu pai contar sobre o dia que mamãe morreu, sobre como foi descobrir que eu tinha a mesma alergia. Ela sabia e mesmo assim escolheu me deixar morrer. O juiz não acreditou nela nem por um segundo. Condenou ela por tentativa de homicídio qualificado e maus tratos. 8 anos de prisão. Meu pai foi condenado por abandono de incapaz, 2 anos, mas com pena convertida em prestação de serviços comunitários. 2 anos convertidos. Ele abandonou as próprias filhas menores de idade e mal foi punido. Quando saímos do tribunal, senti um alívio estranho. Não era felicidade exatamente, porque nada ia trazer o tio Carlos de volta ou consertar nossa família. Mas pelo menos ela ia pagar pelo que fez. Pelo menos outras crianças não iam sofrer o que eu sofri. A mudança para a casa da tia Rosa foi como respirar ar puro depois de meses sufocando. Ela morava numa cidade pequena no interior, daquelas onde todo mundo se conhece e as crianças brincam na rua até tarde. A casa era simples, mas cheia de vida. Tinha jardim com flores que a mamãe plantaria se estivesse viva, uma cozinha que sempre cheirava a comida caseira, e fotos da nossa família espalhadas por toda parte. A tia Rosa não tentou substituir a mamãe, e eu era grata por isso. Ela só foi presente. Quando eu acordava gritando no meio da noite por causa dos pesadelos, ela vinha no meu quarto e ficava comigo até eu conseguir dormir de novo.
Quando eu não queria sair de casa porque tinha vergonha da cicatriz no pescoço, ela sentava do meu lado e contava histórias sobre como a mamãe também era insegura quando era nova. Sua mãe tinha uma cicatriz no joelho, ela me contou numa dessas noites. Caiu de bicicleta quando tinha sua idade e precisou de 15 pontos. Ficou meses usando calça comprida no verão porque tinha vergonha. Até que um dia eu falei pra ela: Luana, essa cicatriz é prova que você sobreviveu. É prova que você é mais forte do que pensa. Eli se adaptou mais rápido que eu. Conseguiu emprego numa loja de roupas e começou a namorar um menino da escola nova. Eu ficava feliz vendo ela sorrindo de novo, sendo adolescente normal. Durante meses ela tinha sido obrigada a crescer rápido demais, a cuidar de mim quando deveria estar se preocupando com provas e festas. Eu demorei mais para me sentir em casa. A escola nova foi um desafio. Todo mundo queria saber da cicatriz, da história. Alguns tinham visto nas notícias e me tratavam como celebridade trágica. Outros achavam que eu estava inventando drama. Teve um dia que uma menina disse na minha frente que eu deveria era agradecer por ter uma madrasta que tentou me educar. Foi aí que eu explodi. Educar? Gritei no meio do refeitório. Ela me deixou morrendo no chão. Educação é isso pra você? A menina ficou vermelha, todo mundo olhando. A diretora me chamou para conversar depois, mas não me deu suspensão. Ela sabia da minha história, sabia que eu estava fazendo terapia para lidar com tudo. Foi compreensiva, disse que entendia minha revolta. A terapia foi ideia da tia Rosa. No começo eu resisti, achava que não precisava, de estranho mexendo na minha cabeça. Mas a psicóloga, doutora Helena, era diferente do que eu esperava. Não ficava fazendo perguntas invasivas ou tentando me fazer perdoar quem não merecia perdão. Ela só escutava. Raiva é um sentimento válido, ela me disse numa das primeiras sessões. Você quase morreu por causa da crueldade de pessoas que deveriam te proteger. Claro que você tá com raiva. O problema não é sentir raiva, é deixar ela te consumir. Levou meses para eu entender a diferença. A raiva era justa, era minha, e eu tinha direito de senti-la. Mas não podia deixar ela dominar minha vida inteira. Não podia passar o resto dos meus dias pensando na Verônica e no meu pai, dando para eles um poder sobre mim que eles não mereciam ter. Um ano depois da mudança, comecei a escrever. No começo era só um diário, uma forma de botar para fora tudo que fervia dentro de mim. Escrevia sobre o dia do casamento, sobre a sensação de não conseguir respirar, sobre a traição do meu pai. Mas também escrevia sobre a mamãe, sobre as lembranças boas que eu tinha dela, sobre o tio Carlos e como ele nos salvou quando éramos pequenas. A doutora Helena sugeriu que eu transformasse isso em algo maior. Sua história pode ajudar outras pessoas, ela disse. Quantas crianças não estão passando pelo mesmo que você passou? Quantas não têm voz para se defender? Foi assim que nasceu meu blog. Sobrevivente de madrastra, eu chamei. Contei minha história completa, sem omitir nada. A tentativa de homicídio, o abandono do meu pai, a deportação do tio Carlos. Tudo. A resposta foi avassaladora. Em uma semana tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. Pessoas do mundo inteiro compartilhando histórias parecidas. Crianças sendo maltratadas por padrastos e madrastas. Pais que escolhiam os novos parceiros ao invés dos próprios filhos. Famílias sendo destruídas por gente cruel que se aproveitava do amor dos outros. Uma menina de 15 anos me escreveu contando que o padrasto batia nela, mas a mãe não acreditava. Outro menino disse que a madrasta o trancava no quarto sem comida quando o pai viajava a trabalho. História após história de crianças invisíveis, ignoradas, maltratadas. Comecei a responder cada mensagem, a dar conselhos sobre como buscar ajuda, sobre organizações que poderiam intervir. Virei uma ponte entre essas crianças e a ajuda que elas precisavam. Não era terapeuta nem assistente social, mas era alguém que entendia, alguém que tinha passado por coisa parecida e sobrevivido. 2 anos depois do julgamento, recebi uma carta na prisão. Era da Verônica. Minha primeira reação foi rasgar sem ler, jogar fora. Mas a curiosidade foi mais forte. Abri com as mãos tremendo. Addison começava a carta com uma caligrafia caprichada. Sei que você não quer ouvir de mim, mas preciso falar algumas verdades. Você arruinou minha vida. Por causa das suas mentiras, perdi minha família, meus filhos me odeiam, meu casamento acabou. Tudo que eu construí foi destruído por uma adolescente mimada que não conseguia aceitar que o pai tinha direito de ser feliz. Continuava por 2 páginas, me culpando por tudo que havia acontecido com ela. Dizia que eu era uma manipuladora nata como minha mãe, que tinha seduzido o júri com minhas lágrimas falsas, que minha alergia nem era tão grave assim. No final, tinha uma ameaça mal disfarçada. Quando eu sair daqui, vamos ter uma conversa cara a cara. E dessa vez não vai ter alarme de incêndio para te salvar. Levei a carta para tia Rosa e para doutora Helena. As duas ficaram revoltadas, disseram que era assédio e que eu deveria reportar para as autoridades. Mas eu fiz uma coisa diferente. Escaneei a carta inteira e publiquei no meu blog. Esta é uma carta que recebi da mulher que tentou me matar, escrevi. 2 anos na prisão e ela ainda acredita que é a vítima da história. Ainda me culpa por quase ter morrido. Ainda me ameaça.
Isso é o que narcisistas fazem quando são confrontados com as consequências dos próprios atos. O post viralizou. Foi compartilhado milhares de vezes, apareceu em sites de notícia, virou assunto em programas de TV. Psicólogos usaram a carta como exemplo de como abusadores nunca assumem responsabilidade pelos próprios atos. Especialistas em direito da criança falaram sobre como é comum vítimas serem culpabilizadas pelos próprios agressores. A Verônica processou o presídio, alegando que eu tinha invadido sua privacidade. Mas a juíza que analisou o caso riu na cara dela. Disse que carta enviada pelo correio vira propriedade de quem recebe, e que ela não tinha direito nenhum de reclamar de exposição depois de assediar uma menor de idade. O processo ainda rendeu mais 2 anos na pena dela. Assédio a menor, ameaça, tentativa de intimidação. A juíza foi clara. A ré demonstra total ausência de arrependimento e continua representando perigo para a sociedade. Enquanto isso, meu blog crescia. Virou livro, depois virou documentário. Fui convidada para falar em escolas, em congressos sobre direitos da criança, em programas de TV. Sempre com a cicatriz no pescoço à mostra, sempre contando minha história sem suavizar nada. Porque percebi uma coisa importante: minha cicatriz não era motivo de vergonha. Era prova. Prova de que eu tinha lutado, prova de que eu tinha sobrevivido, prova de que eu era mais forte do que qualquer um que tentasse me destruir. O tio Carlos conseguiu voltar depois de 5 anos, não os 10 que estava previsto. O advogado que consegui com o dinheiro do livro descobriu uma brecha na lei e conseguiu reduzir a pena dele. Quando ele desceu do avião no aeroporto, eu e Eli corremos para ele que nem crianças pequenas. Minha nossa, como vocês cresceram, ele disse, igual a tia Rosa tinha dito anos atrás. Mas desta vez foi diferente, porque ele estava de volta para ficar. Ele se mudou para uma casa pequena perto da nossa, conseguiu um emprego numa oficina, voltou a ser parte das nossas vidas. Nunca mais falamos sobre deportação, sobre os anos perdidos. Só aproveitávamos cada domingo de almoço em família, cada piada boba, cada momento normal que a Verônica tinha tentado nos roubar. Meu pai tentou contato algumas vezes ao longo dos anos. Mandava cartão de aniversário, tentava ligar no Natal. Eu nunca respondia. Eli às vezes ficava na dúvida, se perguntava se devia dar uma chance para ele. Mas eu sempre lembrava ela de uma coisa: ele teve a chance de nos proteger quando precisávamos, e escolheu proteger quem estava nos machucando. Perdão não é algo que você deve para quem te machucou, doutora Helena me ensinou. É algo que você dá quando e se quiser, pro seu próprio bem-estar. E às vezes a coisa mais saudável é não perdoar mesmo. Aos 20 anos, me formei em serviço social. Queria trabalhar com crianças que passaram pelo que eu passei. Queria ser a voz que eu não tive quando precisei. A tia Rosa chorou na formatura, disse que a mamãe estaria orgulhosa. O tio Carlos também chorou, tentando disfarçar limpando os óculos o tempo todo. Abri uma ONG para atender crianças vítimas de abuso doméstico. O nome foi ideia da Eli, Projeto Epipen, porque às vezes a gente precisa de uma injeção de coragem para sobreviver. Começou pequeno, só eu e mais 2 assistentes sociais, mas foi crescendo. Hoje atendemos centenas de casos por ano, e temos uma lista de espera enorme. Cada criança que passa pela nossa porta me lembra porque escolhi essa vida. Cada história que ouço me faz ter certeza de que sobrevivi por uma razão. Não foi para me vingar da Verônica ou do meu pai. Foi para estar aqui, para ser a pessoa que eu precisava quando tinha 15 anos. A Verônica saiu da prisão no ano passado, depois de cumprir 6 dos 8 anos. Comportamento exemplar, disseram. Tentou me procurar através de várias pessoas, mandou recados dizendo que queria fazer as pazes. Ignorei todos. Soube por acaso que ela mora numa cidade pequena a umas 3 horas daqui, trabalha como faxineira num hospital. Os filhos dela cortaram contato, nenhum quis saber dela depois que saiu. Beta me escreveu uma vez pedindo desculpas por não ter feito mais para me ajudar naquele dia. Respondi que ela era só uma criança que fez o que podia. Ela tem 22 anos agora, está casada e feliz. Às vezes manda fotos do bebê. Às vezes me pergunto se deveria sentir pena da Verônica, sozinha e rejeitada pelos próprios filhos. Mas aí lembro das palavras que ela sussurrou no meu ouvido quando eu estava morrendo. Sua mãe era fraca, patética, igualzinha a você. E a pena passa. Algumas pessoas não merecem segundas chances, principalmente quando nunca demonstraram arrependimento real pelo mal que causaram. A Verônica teve anos na prisão para refletir sobre o que fez, e mesmo assim a única coisa que conseguiu escrever foi uma carta me culpando e me ameaçando. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o tipo de pessoa que ela é. Semana passada, uma mulher apareceu no meu escritório na ONG. Era morena, magra, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Disse que se chamava Sandra e que precisava de ajuda com a filha de 8 anos. A menina estava tendo ataques de pânico, fazendo xixi na cama, se recusando a comer. Sintomas clássicos de abuso. É o namorado novo, Sandra sussurrou, olhando pro chão. Ele não bate nela, mas fala coisas horríveis. Diz que ela é feia, que é burra, que devia ter vergonha de existir. E quando eu defendo ela, ele diz que vou ter que escolher entre ele e ela. Meu estômago se apertou.
Era a mesma conversa que meu pai devia ter tido consigo mesmo anos atrás, quando escolheu a Verônica ao invés de me proteger. A diferença é que essa mãe estava aqui pedindo ajuda antes que fosse tarde demais. E o que você quer fazer? Perguntei, já sabendo a resposta pelo jeito que ela falava. Quero proteger minha filha. Mas, eu tenho medo dele. Ele disse que se eu terminar com ele, vai espalhar mentiras sobre mim no trabalho, vai falar pros vizinhos que sou uma prostituta. Disse que vai fazer todo mundo me odiar. Passei a tarde inteira com ela, explicando sobre medidas protetivas, sobre como registrar as ameaças, sobre organizações que ajudam mulheres em situação de violência doméstica. Dei para ela o número da casa de apoio da cidade, onde ela e a filha poderiam ficar seguras enquanto organizavam a saída. Sua filha precisa de você inteira, falei para ela antes de ir embora. Não de metade da sua atenção enquanto a outra metade fica preocupada com o homem que não presta. Criança não divide amor com ninguém. Ou você é mãe de verdade ou você não é. Ela chorou, mas prometeu que ia pensar no que conversamos. Dei meu cartão e pedi para ela me ligar se precisasse de qualquer coisa. 2 semanas depois, Sandra apareceu de novo. Estava com a filha dessa vez, uma menininha pequena e quieta que se escondia atrás da mãe. Mas Sandra estava diferente. Mais ereta, mais firme. Terminei com ele, disse. Foi horrível. Ele quebrou tudo dentro de casa, gritou que ia me destruir. Mas a Ana Clara estava lá, vendo tudo, e eu percebi que ela estava com medo de mim também. Medo que eu não fosse capaz de proteger ela. A menininha, Ana Clara, olhou para mim com os olhos enormes e tristes. Lembrei de mim mesma naquela idade, tentando entender por que os adultos faziam escolhas que machucavam as crianças. Oi, Ana Clara, falei abaixando na altura dela. Sua mamãe me contou que você é muito corajosa. Ela fez que não com a cabeça. Não sou não. Tenho medo de tudo. Sabe qual a diferença entre coragem e não ter medo? Perguntei. Coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Sua mãe teve medo, mas escolheu você mesmo assim. Isso é coragem. A menina sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Casos como o da Sandra me fazem lembrar por que faço o que faço. Por que acordo todo dia disposta a ouvir histórias tristes, a brigar com um sistema que nem sempre protege quem precisa, a lutar contra gente que acha que pode machucar crianças sem consequência. Tem dias difíceis, claro. Dias que volto para casa carregando o peso de todas as histórias que ouvi. Dias que olho no espelho e vejo aquela menina de 15 anos que quase morreu porque os adultos que deviam proteger ela falharam miseravelmente. Mas também tem dias bons. Dias que recebo foto de uma criança sorrindo numa família adotiva. Dias que uma mãe me liga para dizer que conseguiu se livrar do companheiro abusivo e que a filha voltou a dormir a noite inteira. Dias que um pai me escreve pedindo desculpa por ter falhado com o filho e perguntando como pode fazer melhor. A Eli se tornou advogada especializada em direito da família. A gente trabalha junto às vezes quando preciso de orientação jurídica para os casos mais complicados. Ela casou ano passado com o namorado da escola, o João, que é professor de educação física. São perfeitos juntos, e ela é feliz de um jeito que me faz ter certeza de que a gente fez as escolhas certas. O tio Carlos, aos 65 anos, decidiu se aposentar. Passa os dias cuidando do jardim e fazendo marcenaria como hobby. Toda sexta-noite jantamos juntos na casa da tia Rosa, que virou tradição sagrada. A gente conversa sobre trabalho, sobre planos pro futuro, sobre bobagens do dia a dia. Coisas normais que família normal faz. Às vezes olho para nossa mesa de jantar e penso em como somos diferentes do que éramos 15 anos atrás. Somos mais fortes, mais unidos, mais gratos pelos pequenos momentos de paz. A tragédia nos quebrou, mas também nos ensinou o valor das pessoas que realmente importam. Mês passado recebi uma ligação inesperada. Era do presídio onde a Verônica tinha ficado presa. Ela tinha tentado suicídio. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando a informação. Parte de mim, uma parte pequena mas que ainda existia, sentiu algo parecido com pena. Mas foi só por um momento. Ela pediu para eu te ligar, disse a assistente social. Disse que queria falar com você antes de tentar de novo. Não, respondi sem hesitar. Eu não tenho nada para falar com ela. Mas ela disse que tem coisas importantes para te contar. Sobre seu pai, sobre coisas que aconteceram que você não sabe. Não me interessa. Qualquer coisa que ela tenha para falar. Pode falar para um psicólogo. Desliguei o telefone e continuei trabalhando. Não senti culpa, não fiquei curiosa sobre que segredos ela queria compartilhar. Aprendi ao longo dos anos que algumas pessoas usam até a própria dor como ferramenta de manipulação. Se a Verônica quisesse mesmo se matar, seria uma decisão dela. Não minha responsabilidade, não meu problema. Eu não devia nada para ela. Nem perdão, nem atenção, nem compaixão. Algumas pontes a gente queima e nunca reconstrói, e está tudo bem assim. 2 semanas depois, soube que ela tinha sido internada numa clínica psiquiátrica. Estável, mas em observação. Provavelmente ia ficar lá um tempo, talvez anos. De novo, não senti nada além de indiferença. Contei para a doutora Helena na sessão seguinte.
Ela não ficou surpresa com minha reação. Você construiu limites saudáveis, ela disse. Reconhece que sua energia emocional é limitada e escolhe gastá-la com pessoas que merecem. Isso é maturidade. É verdade. Tenho energia limitada, e prefiro gastá-la ajudando crianças que estão sofrendo agora do que consolando adultos que fizeram escolhas ruins a vida inteira. A Verônica teve todas as oportunidades do mundo para ser uma pessoa melhor. Escolheu ser cruel. As consequências são problema dela. Na semana passada, inauguramos a segunda sede da nossa ONG. Desta vez numa cidade maior, onde conseguimos parcerias com hospitais e escolas. Na cerimônia de abertura, falei para uma plateia de autoridades, profissionais da saúde e famílias. Esta organização nasceu da dor, disse olhando para as pessoas reunidas. Nasceu da revolta de uma menina que quase morreu porque os adultos responsáveis por proteger ela falharam. Mas transformamos essa dor em propósito. Transformamos trauma em ferramenta de mudança. Uma menininha na plateia levantou a mão. Tinha uns 8 anos, a mesma idade que eu tinha quando mamãe morreu. Você ainda tem pesadelos? Perguntou com a inocência que só criança tem. A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para a cicatriz dela no pescoço, igual a minha, produto de alguma cirurgia que ela teve que fazer cedo demais. Às vezes respondi honestamente. Mas sabe o que eu descobri? Pesadelo é só lembrança tentando nos assustar. E lembrança não pode nos machucar de verdade. A gente é mais forte que qualquer lembrança. Ela sorriu e fez sinal de positivo com o polegar. Depois da cerimônia, enquanto arrumava as coisas, olhei pro retrato da mamãe que sempre levo comigo. Ela tinha 28 anos na foto, a mesma idade que tenho hoje. Às vezes me pergunto que tipo de mulher ela teria se tornado se tivesse vivido, que conselhos teria me dado, como teria reagido a tudo que aconteceu. Mas também sei que de alguma forma estranha, a morte dela me trouxe até aqui. Se ela não tivesse morrido, eu nunca teria descoberto minha alergia. Se eu não tivesse alergia, a Verônica teria encontrado outra forma de me machucar, talvez uma que não deixasse provas tão claras. Se não houvesse provas claras, ela nunca teria sido presa. Se ela nunca tivesse sido presa, outras crianças poderiam ter sofrido o que eu sofri. É uma cadeia estranha de eventos que transformou tragédia em propósito. Não consigo dizer que valeu a pena, ninguém deveria passar pelo que eu passei. Mas posso dizer que não foi em vão. Hoje tenho 27 anos. Tenho uma casa própria, um trabalho que amo, uma família que escolhi e que me escolheu de volta. Tenho cicatrizes, algumas visíveis, outras não, mas também tenho paz. Tenho certeza de quem sou e do que quero da vida. E tenho uma promessa que faço todo dia quando acordo. Nenhuma criança que cruzar meu caminho vai passar pelo que eu passei sem que alguém lute por ela. Porque toda criança merece ter pelo menos uma pessoa disposta a quebrar vidro, a ativar alarme, a fazer barulho quando ela não consegue gritar por si mesma. Essa é minha vingança contra a Verônica e contra meu pai. Viver bem, ajudar outras pessoas, e provar todo dia que eles estavam errados sobre mim. Não sou fraca como eles disseram. Não sou patética. Sou sobrevivente. E sobreviventes não desistem. Nunca desistimos. 10 anos se passaram desde que abri a primeira sede da ONG. Hoje, aos 32 anos, comando uma rede de 15 unidades espalhadas pelo país. O projeto EpiPen se tornou referência nacional em proteção infantil, e minha história virou case estudado em faculdades de serviço social. Mas esta manhã acordei com uma ligação que mudaria tudo de novo. Addison? A voz do outro lado era hesitante, assustada. É a Bethan, filha da Verônica. Meu coração disparou. Bethan tinha 30 anos agora, casada com filhos. Não falávamos há anos. Beth, o que aconteceu? Minha mãe morreu. Fiquei em silêncio, processando. A Verônica tinha 58 anos. Não era velha o suficiente para morrer de causas naturais. Como? Overdose. Antidepressivos misturados com álcool. Bethan respirou fundo. Addison, ela deixou uma carta. Pra você. Não quero ler, eu sei. Mas, tem coisas nela que você precisa saber. Sobre seu pai. Sobre coisas que ela fez que você nunca descobriu. Contra todos os meus instintos, aceitei me encontrar com Bethan naquela tarde. Ela apareceu no meu escritório ainda mais parecida com a menina assustada que tinha deposto no tribunal anos atrás. Trazia um envelope lacrado e uma caixa pequena. Antes de você ler, ela disse, preciso te contar uma coisa. Minha mãe nunca parou de falar de você. Todos esses anos, ela te culpava por tudo que deu errado na vida dela. Mas nos últimos meses ela começou a falar diferente. Abriu o envelope com as mãos tremendo. A caligrafia da Verônica estava diferente, mais trêmula, menos caprichada. Addison começava a carta. Vou morrer hoje. Não espero perdão, porque sei que não mereço. Mas preciso que você saiba a verdade sobre algumas coisas, porque levar esses segredos pro túmulo seria minha última crueldade. O que veio depois me deixou enjoada. A Verônica contava que meu pai não era só omisso, ele era cúmplice ativo. Tinha sido ele quem sugeriu que ela desse uma lição em mim no casamento.
Ele que disse que eu fingia ter alergia para chamar atenção, que ela devia chamar meu bluff. Ele que riu quando ela contou os planos de confiscar os celulares e me impedir de pedir ajuda. Seu pai queria se livrar de você e da Eli há anos, continuava a carta. Dizia que vocês lembravam demais da sua mãe, que não conseguia ser feliz com vocês por perto. Foi ideia dele deportar o Carlos. Ele que deu todas as informações para a imigração. Minha visão ficou turva. Durante todos esses anos eu achava que meu pai era só um covarde que deixou a mulher malvada tomar conta. Na verdade, ele era o cérebro por trás de tudo. A carta continuava com detalhes que me fizeram querer vomitar. Como eles planejaram cada humilhação, cada momento de dor. Como meu pai sugeriu que ela falasse da mamãe para me quebrar psicologicamente. Como os dois riram imaginando minha reação quando descobrisse sobre o tio Carlos. A única coisa que não planejamos foi você realmente quase morrer, escrevia ela. Quando vi você ficando roxa, entrei em pânico. Não porque me importava com você, mas porque percebi que podia ir presa. Seu pai também entrou em pânico. Disse que eu tinha ido longe demais, que não era para ser assim. No final da carta, ela contava sobre os últimos anos. Como meu pai a abandonou quando ela foi presa, alegando que era muito perigosa para a família dele. Como ele se casou de novo 6 meses depois que ela foi condenada com uma mulher que já tinha filhos próprios e não queria bagagem emocional na vida. Ele fez comigo o que fez com vocês, ela escrevia. Me usou enquanto precisou, depois me descartou quando virei inconveniente. A diferença é que vocês eram inocentes. Eu escolhi ser monstro junto com ele. A última parte da carta era quase um delírio. Sei que você virou uma pessoa importante que ajuda crianças. Parte de mim fica orgulhosa, mesmo sabendo que não tenho direito. Você virou tudo que eu deveria ter sido e nunca fui. Espero que quando eu morrer, você consiga ter paz de verdade. E espero que seu pai pague pelo que fez, mesmo que seja só na consciência dele. Terminei de ler com as mãos tremendo de raiva. Beta me observava em silêncio. Tem mais, ela disse, empurrando a caixinha para mim. Ela gravou uma confissão, falando tudo isso com detalhes. Disse que era para caso você quisesse fazer alguma coisa com a informação. Dentro da caixa tinha um pendrive e uma foto antiga. Era do meu pai com a Verônica, abraçados, sorrindo. No verso com a letra dela, planejando o casamento perfeito, e como nos livrar das pestinhas. Março de 2010. Março de 2010. 3 meses antes do casamento. Eles vinham planejando me machucar há meses. Naquela noite, chamei Eli e o tio Carlos para minha casa. Contei tudo, mostrei a carta, toquei partes da gravação. A Eli chorou de raiva. O tio Carlos ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse apenas, sempre soube que seu pai era pior do que parecia. O que você vai fazer? Eli perguntou. Essa pergunta ecoou na minha cabeça por dias. O que eu ia fazer com essa informação? Meu pai estava vivendo feliz com a família nova, fingindo ser um homem decente. Ninguém sabia que ele tinha arquitetado o sofrimento das próprias filhas. Ele tinha saído impune de tudo, com uma condenação ridícula que nem cumpriu direito. A resposta veio uma semana depois, quando recebi um convite pelo correio. Meu pai estava completando 60 anos, e a nova esposa estava organizando uma festa grande. Uma celebração da vida de um homem maravilhoso, dizia o convite. Homem maravilhoso. Que piada! Passei semanas planejando. Não ia ser vingança vulgar, gritaria ou escândalo. Ia ser algo muito mais devastador, a verdade. Contraí um detetive particular para descobrir tudo sobre a vida nova do meu pai. A esposa, Linda, era professora aposentada, viúva, com 2 filhos adultos bem-sucedidos. Era respeitada na comunidade, fazia trabalho voluntário na igreja, acreditava genuinamente que tinha se casado com um homem de família dedicado que sofreu muito com filhas ingratas. Os enteados do meu pai, Mark e Sarah, eram advogados. Gostavam dele, o viam como padrasto carinhoso que cuidava bem da mãe deles. Tinham até fotos juntos nas redes sociais, sorrisos genuínos, família feliz. Meu pai tinha construído uma vida inteira baseada em mentiras. Contava para todo mundo que eu e Eli éramos filhas problemáticas que o rejeitaram quando ele tentou refazer a vida. Que ele sofria todos os dias por não ter contato com a gente, mas que respeitava nossa decisão adolescente de cortar laços. A festa seria num salão chique com uns 200 convidados. Colegas de trabalho, amigos da igreja, parentes da Linda, todo mundo que achava que conhecia o verdadeiro caráter do meu pai. Uma semana antes da festa, mandei um e-mail para Linda. Me apresentei como Addison, filha do aniversariante, e disse que queria fazer uma surpresa especial para ele. Que tinha preparado um vídeo emocionante contando nossa história familiar, e pedia para ela me dar uns minutinhos durante a festa para apresentar. Linda ficou emocionadíssima. Respondeu dizendo que sempre quis conhecer as filhas do marido, que ele falava da gente com tanto carinho. Que seria lindo ter a família reunida no aniversário dele. Se ela soubesse. No dia da festa, cheguei cedo para testar o equipamento. Levei meu laptop, projetor, caixas de som. Disse para Linda que queria que fosse surpresa total, que nem meu pai podia saber que eu estava lá até a hora da apresentação. O salão foi enchendo devagar.
Gente elegante, conversas baixas, clima familiar. Meu pai estava no centro de tudo, recebendo parabéns, posando para fotos. Usava terno azul marinho, estava mais magro, com cabelo grisalho bem cortado. Parecia um senhor respeitável, um patriarca da família. Me escondi nos fundos até Linda chamar a atenção de todo mundo para a surpresa especial da noite. Hoje temos uma convidada muito especial, ela anunciou sorrindo radiante. A filha mais velha do nosso aniversariante, Addison, veio nos visitar depois de muitos anos. Ela preparou uma apresentação linda sobre a história da família. Caminhei até a frente do salão. O silêncio foi imediato. Meu pai ficou branco quando me viu, a boca aberta, o copo tremendo na mão. Oi, pai, disse no microfone, minha voz ecoando no salão. Faz tempo, né? Ele tentou falar alguma coisa, mas não saiu som. Linda olhava confusa entre nós dois, sentindo que algo estava errado, mas sem entender o que. Pessoal, continuei, olhando para a plateia. Meu pai é mesmo uma pessoa especial. Tão especial que acho que vocês merecem conhecer a história real da nossa família. A história que ele nunca contou para vocês. Liguei o projetor. A primeira imagem que apareceu foi uma foto minha aos 15 anos no hospital, com o tubo na garganta, roxo de tanto quase morrer. Esta sou eu. 15 anos, internada na UTI porque quase morri de anafilaxia. Sabem por quê? Porque meu pai e a namorada dele na época decidiram que eu estava fingindo ter alergia para chamar atenção. Murmúrios pelo salão. Meu pai tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Toquei o primeiro trecho da gravação da Verônica. Sua voz saiu clara pelas caixas de som. Seu pai queria se livrar de você e da Eli há anos. Dizia que vocês lembravam demais da sua mãe, que não conseguia ser feliz com vocês por perto. Foi ideia dele deportar o Carlos. Ele que deu todas as informações para a imigração. O silêncio no salão era ensurdecedor. Linda tinha a mão na boca, os olhos arregalados. Os enteados do meu pai olhavam para ele com expressão de horror crescente. Isso mesmo que vocês ouviram, continuei. Meu pai não é vítima de filhas ingratas. Ele orquestrou uma tentativa de homicídio contra sua própria filha de 15 anos. E quando não funcionou como planejado, ele nos abandonou e ainda deportou o tio que cuidava de nós. Mostrei mais fotos, documentos, trechos da gravação. Cada revelação foi como uma bomba explodindo no meio da festa. As pessoas começaram a se afastar dele fisicamente, como se ele fosse contagioso. Linda estava chorando agora, a maquiagem escorrendo. Isso é mentira, ela sussurrou. Ele disse que vocês. Que nós o que, Linda? Perguntei gentilmente. Que éramos problemáticas. Que o rejeitamos. Ele contou que planejou me matar? Que riu imaginando minha agonia. Que usou nossa alergia alimentar como arma. Toquei o trecho final da gravação, onde a Verônica detalhava como meu pai sugeriu cada humilhação, cada momento de crueldade. Como ele disse que eu fingia alergia igual via no TikTok. Como ele riu quando ela disse que ia me fazer parar com o drama de uma vez por todas. Quando o áudio terminou, o salão estava em silêncio absoluto. 200 pessoas olhando pro homem que achavam conhecer, vendo o monstro no lugar. Feliz aniversário, pai, disse, desligando o equipamento. Espero que tenha gostado do seu presente. Finalmente todo mundo conhece o homem que você realmente é. Caminhei em direção à saída. Atrás de mim, ouvi Linda gritando com ele, os enteados fazendo perguntas furiosas, convidados saindo em debandada. Ouvi meu pai tentando se explicar, a voz trêmula, desesperada. Addison, espera, ele gritou. Deixa eu explicar. Parei na porta e olhei para trás. Ele estava de pé, sozinho no meio do salão vazio, com lágrimas no rosto. Explicar o quê? Perguntei. Que você queria que eu morresse? Que riu pensando no meu sofrimento? Que destruiu nossa família porque a gente lembrava da mamãe. Não tem explicação para monstro, pai. Tem a consequência. Saí da festa e nunca mais olhei para trás. Uma semana depois, Linda pediu divórcio. Os enteados cortaram contato completo com ele. A igreja onde ele frequentava o expulsou depois que a gravação vazou na internet. O trabalho voluntário que ele fazia foi cancelado. Em questão de dias, a vida perfeita que ele havia construído com mentiras desabou completamente. O vídeo da festa vazou, alguém filmou tudo com o celular e viralizou nas redes sociais. Filha expõe pai que planejou matá-la foi trending topic por uma semana. Minha história, que já era conhecida, ganhou uma dimensão nova. Agora todo mundo sabia que meu pai não era só omisso, mas o verdadeiro vilão da história. 2 meses depois, recebi uma ligação dele. Estava bêbado, chorando, implorando perdão. Addison, por favor. Eu não tenho mais ninguém. Perdi tudo. Bom, respondi calmamente. Agora você sabe como eu e a Eli nos sentimos quando você nos abandonou. Eu estava confuso, apaixonado. A Verônica me manipulou. Mentira. A gravação deixa claro que foi tudo ideia sua. Você queria se livrar de nós e usou ela para fazer o trabalho sujo. Ele soluçou no telefone. Eu te amo, filha. Sempre amei vocês. Não, pai. Você nunca nos amou. Amor não planeja homicídio. Amor não abandona. Amor não deporta a família. Você nos via como obstáculos para sua felicidade.
e agora tá descobrindo como é ser descartado quando vira inconveniente. Desliguei e bloqueei o número. 6 meses depois da festa, ele tentou suicídio. Sobreviveu, mas ficou numa clínica psiquiátrica por alguns meses. Quando saiu, estava morando numa kitnet pequena sobrevivendo de biscates. A aposentadoria boa que tinha foi pro divórcio com Linda. Algumas pessoas me perguntaram se eu sentia remorso por ter destruído a vida dele tão publicamente. A resposta sempre foi não. Durante 20 anos, ele dormiu tranquilo sabendo que tinha arquitetado o sofrimento das próprias filhas. Durante 20 anos, construiu uma reputação baseada em mentiras, se fazendo de vítima enquanto as verdadeiras vítimas carregavam as cicatrizes do que ele fez. A verdade não foi vingança. Foi justiça. Hoje, 5 anos depois da festa, nossa ONG atende mais de 1000 casos por ano. Minha história, agora completa com todos os detalhes sobre meu pai, é usada em treinamento sobre manipulação familiar e abuso psicológico. Ajudo outras pessoas a identificar quando estão sendo manipuladas por pessoas próximas que deveriam protegê-las. Eli se tornou juíza. Especializada em casos de família, ela é conhecida por não tolerar pais omissos ou negligentes. Ser pai não é biologia, ela costuma dizer nas sentenças. É escolha. E quem escolhe mal paga as consequências. O tio Carlos, agora com 72 anos, ainda faz marcenaria como hobby. Na semana passada, ele me deu um porta-retratos que fez para a foto da mamãe. Ela estaria orgulhosa, disse, me abraçando. Vocês duas se tornaram mulheres incríveis apesar de tudo. Meu pai tentou contato algumas vezes ao longo dos anos. Cartas pedindo perdão, flores no aniversário da mamãe, tentativas desesperadas de reconstruir alguma ponte. Ignorei todas. Não por raiva, essa fase passou. Mas porque algumas pontes, quando queimam, devem ficar queimadas. Algumas pessoas não merecem segunda chance, principalmente quando usam a primeira para tentar nos matar. A última tentativa dele foi há 3 meses. Apareceu na porta da ONG mais velho, mais curvado, com a aparência de quem desistiu da vida. A segurança não deixou ele entrar, mas ele ficou do lado de fora segurando uma placa. Perdão, Addison. Pai arrependido. Olhei da janela do meu escritório. Ele parecia patético ali, um homem quebrado tentando despertar piedade. Por um segundo, só um segundo, quase senti pena. Depois lembrei da gravação da Verônica, da risada dele quando ela contou os planos de me humilhar, das palavras que ele sugeriu que ela falasse sobre a mamãe para me quebrar psicologicamente. Fechei as cortinas e continuei trabalhando. Ele ficou lá por 3 horas, depois foi embora. Nunca mais voltou. Semana passada fui visitar o túmulo da mamãe. Levo flores todo mês no aniversário de morte dela, mas desta vez era especial. Era o 25º aniversário. Oi mamãe, disse, arrumando as flores novas. Vim contar novidades. A ONG vai abrir mais 5 unidades no ano que vem. A Eli foi promovida a desembargadora. O tio Carlos está bem, fazendo umas cadeirinhas lindas pro neto que ainda não nasceu. Fiquei um tempo em silêncio, ouvindo o vento nas árvores. E sobre o papai? Bem, ele finalmente pagou pelo que fez. Não pelos tribunais, esses foram lenientes demais com ele. Mas pela vida mesmo. Hoje ele sabe como é ser rejeitado pela própria família. Como é ter sua reputação destruída. Como é ficar sozinho quando mais precisa de apoio. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Sei que você não aprovaria vingança, continuei. Você sempre foi boa demais, sempre via o melhor nas pessoas. Mas eu não sou você, mamãe. E talvez seja bom assim. Porque se eu fosse igual a você, ainda estaria esperando que pessoas más se transformem em boas por mágica. Me levantei, limpando a terra do joelho. Te amo, mamãe. E prometo que vou continuar protegendo crianças que não conseguem se proteger sozinhas. Porque toda criança merece ter pelo menos uma pessoa disposta a quebrar vidro por ela. Caminhei de volta pro carro, a cicatriz no pescoço pegando a luz do poente. Aos 37 anos finalmente tinha paz. Não a paz de quem perdoa tudo, mas a paz de quem sabe que lutou por justiça e venceu. Algumas histórias não têm final feliz, têm final justo. E às vezes, isso é o suficiente.